Gente, bom dia, bem-vindo ao nosso Dose Diário de hoje. E hoje eu queria ler uma pergunta aqui para vocês sobre uma pessoa que não quer se relacionar, que quer continuar solteiro na vida. Vamos lá. Oi, Manu, tudo bem? Queria sugerir um tema para o canal. Eu tenho 25 anos e nunca namorei. Não por falta de oportunidade, mas por falta de interesse ou coragem. Normalmente sou aquele amigo que as pessoas vêm reclamar sobre os cônjuges. Ouço muitos conflitos parecidos e fico pensando em qual seria a real necessidade de namorar. Porque eu valorizo muito, acho que até demais às vezes, minha individualidade. E ter que dividir isso com alguém e me dedicar em construir uma relação sadia, duradoura e que vale a pena, além do sexo garantido e da falsa cura da solidão, me traz a sensação apavorante de desperdício de tempo, energia e sanidade, já que todo casal que eu conheço está surtando. Caso achem um tema interessante, acho que contemplaria outros solteiros convictos que acompanham, como eu, o canal. Vamos lá? Para mim tem muitas coisas aqui interessantes nessa pergunta dele. Várias coisas. Eu acho que a gente poderia ir por partes na pergunta, assim. Falar, cara, por que todas as pessoas que você conhece estão namorando, estão surtando? Dá trabalho? A falsa cura da solidão? Que trabalho é esse e tal? Então tem muitas coisas aí que eu acho que a gente poderia fazer tipo teses inteiras sobre o que é se relacionar ou não se relacionar hoje em dia e como que isso está levando a gente para lugares muito loucos. Bom, a primeira coisa que eu quero, mas eu estou escolhendo fazer esse vídeo aqui hoje nesse canal porque pode parecer às vezes que eu sou uma espécie de defensor do único caminho da felicidade através do relacionamento, da relação amorosa, e eu não sou, assim, não sou. Então, porque eu acho que isso que como por eu falar tanto da relação amorosa, porque existe essa demanda por falar tanto disso, parece que eu tô falando para vocês que vocês têm que se relacionar, se vocês não se relacionarem, vocês vão ser felizes. E eu não tô fazendo isso, não quero fazer isso, porque tem gente que não quer, parece que tem uma coisa faltando na sua vida. Por mais que eu diga que a sua relação amorosa não vai resolver a sua solidão, como ele acabou de dizer aqui também, por eu falar tanto sobre isso, parece que é sobre isso é isso que importa. E eu não acho sobre isso que importa, acho que tem muita gente que fica muito bem sozinho, assim, e que eu acho que é o grande lance, inclusive, para começo de conversa, é que para se relacionar você tem que conseguir ficar sozinho. Então talvez essa pessoa aqui seja uma pessoa que poderia ter uma relação saudável. Olhando para ele aqui, ele tem um potencial na vida dele para ter uma relação legal, para ter uma relação de descoberta, de crescimento, de aprendizado, de vivência e não de carência, né? Porque, assim, a gente vai sempre colocar as nossas carências, as nossas faltas naquele objeto com o qual, naquela pessoa. Quando eu falo objeto, eu quero dizer aquela pessoa com a qual a gente está se relacionando. Me parece que ele tem poucas carências para colocar ali, para investir ali, para cobrar do outro todo esse negócio que a gente cobra. Então, maravilha. Então, ele poderia ter, talvez, a parte boa da relação, que é a vivência. Agora, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz, então, para ter relações que não levem a gente para esse tipo de cobrança que faz todo mundo estar surtando? Então, tem a ver. Então, eu digo para ele, eu não acho que a gente tem que ser solteiro convicto e nem casado convicto. Não é nada disso. A gente tem que se relacionar para ser bom, para ser legal, para ser bacana, para descobrir coisas. E aí isso pode vir de relações amorosas, pode vir de amizades, pode vir de diálogos, pode vir do que for, pode vir de filmes, pode vir de livros. A gente está se relacionando no mundo o tempo todo. A gente está descobrindo coisas, olhando coisas. E aí ele, em certo sentido, se culpa, né? Ele fala, talvez para mim, falta interesse ou coragem. Não sei se falta coragem. Eu diria para ele, bom, você poderia fazer uma análise aí, uma terapia para entender se falta coragem, ou se isso é só você falando, será que eu não querer me relacionar é falta de coragem? Talvez não seja falta de coragem, talvez seja falta de desejo mesmo, talvez seja falta de vontade, de não ter se investido nessa coisa. Eu acho, é uma pessoa muito diferente de mim, por exemplo, lendo isso. É legal até por isso, porque é uma pessoa que fala, cara, que loucura, com 25 anos, eu já estava no meu oitavo apaixonamento na vida, assim, eu sempre investi toda a minha energia nessa construção desse objeto porque eu me apaixonei, porque eu me apaixonava, sempre foi a minha narrativa. Então é legal ver uma narrativa diferente, dá um alívio, assim, para você também. Você fala, cara, tem gente de todo jeito, tem todos os jeitos de viver. Então, eu acho que ele não precisa realmente estar aqui falando, tem uma coisa errada comigo, não tem nada de errado com ninguém. Gente, não tem nada de errado com ninguém. Quando eu falo que a pessoa tem que se tratar, que a pessoa tem que tentar se entender para tentar melhorar, sei lá o quê, na vida,
Eu quero dizer que todo mundo tem possibilidade de percepção de si, de elaboração de si. Mas eu não acho que tenha nada de errado com alguém. Falando assim, tá, não, cara, a pessoa tá aí, tá errado. Não é isso, entendeu? Tem muitas maneiras de viver. Tem gente que precisa de tratamentos, entendeu? De ajuda. Isso eu acho mesmo, acho de verdade. Acho que tem gente que precisa de ajuda. Tem gente que está em muito sofrimento. Mas não tem nada de errado no modo de viver, eu quero dizer. Desde que você, na minha leitura, não esteja fazendo mal para as pessoas, entendeu? Mal para a pessoa do seu lado, mal para a pessoa da sua, ou mal para a sua cidade, ou mal para o seu país e tal. Se você não está fazendo isso, eu acho que está tudo bem. Mas isso é o meu ponto de vista ético, né? Isso é uma outra situação. Se você não está fazendo nada disso, as liberdades individuais, para mim, então, se estabelecem como o parâmetro. Então, você não tem que fazer nada que você não queira fazer, entendeu? Agora, então, como ele fala aqui, ter que dividir a minha individualidade e me dedicar a construir uma relação sadia, duradoura e que vale a pena, além do sexo garantido e da falsa cura da solidão. Então, a solidão não tem cura, a gente já falou sobre isso 1000 vezes, a solidão não tem cura, ela nem tem que ser curada. A solidão é uma experiência de si, é uma experiência de estar, é uma experiência de estar no mundo. Não é para ter cura, não é cura, é a percepção de si sozinho no mundo, né? Isso é estar só. Ontem o Martim saiu da aula dele e falou, eu passei o dia muito solitário hoje, eu estava muito solitário. Mas por quê? Ninguém brincou comigo, a gente ficou conversando com ele, a Flor, especialmente conversando com ele. E ele falou, não, fulano veio brincar. E aí no final das coisas, 4 pessoas tinham pedido para brincar com ele. Ele falou, cara, o seu dia solitário é de 4 pessoas pedindo para brincar com você, que dia solitário é esse, né? Mas a experiência dele foi de solidão. E acho que ele aprendeu a palavra solitário também, então ele estava querendo usar. A solidão é a experiência de estar no mundo. Então não tem cura para ela, não tem solução para ela. Não tem isso, você não vai achar, nem em relação, nem fora da relação, nem em lugar nenhum. Numa relação você estabelece trocas. Quanto mais enriquecedora e mais aberta for essa troca, menos essa troca vai replicar a experiência de estar só, eu acho. Ela menos vai te empurrar para a experiência de estar só na presença do outro, na relação com o outro, que é uma coisa terrível. Muito terrível isso, de estar casado com alguém e se sentir sozinho. Já falei disso aqui também. Bom, construir uma relação sadia e duradoura, não precisa ser duradoura, não é? Precisa durar o tempo que ela precisa durar. Uma relação dura o tempo que ela precisa durar. Não tem uma relação, não tem um tempo certo para uma relação. Isso também, eu acho que talvez ele esteja aí com um parâmetro de uma relação ideal. O que é uma relação? Não tem relação ideal, né? Tem uma relação, você pode se relacionar por um mês e aquilo ser rico e potente e tal, e aquilo acabar, né? Enfim. Eu não acho que isso tenha que ser a preocupação, entendeu? Então não quero entrar nisso porque eu vou ter que passar por tudo isso. Não vai. Você vai ter que passar pelo que você tiver que passar desde que você esteja sendo, vamos dizer assim, digno ali com a sua experiência e com o outro, né? Na minha opinião, entendeu? E o sexo garantido, também eu não acho que seja para isso que a gente se relacione, na minha opinião, assim. Eu acho que sexo a gente consegue fazer, né? Se quiser fazer, dá um jeito de fazer sexo, assim. Você pode fazer sexo, tem maneiras de fazer sexo, eu acho. Tá cheio de gente querendo fazer sexo aí, mas é claro que é desgastante pra caramba esse negócio de ir atrás de sexo, enfim, mas não acho que seja por isso que as pessoas se relacionem. Talvez ele tenha 25 anos, né? Talvez nessa fase tenha a ver com isso, não sei. Não sei o que é ter 25 anos hoje em dia também. Essa outra coisa, me traz essa sensação apavorante de desperdício de tempo, energia e sanidade, já que todo casal que conheço está surtando. Tem que pensar o que essas pessoas estão investindo na relação delas, né? Em termos de neurose mesmo, né? O que elas estão de controle do outro, de cerceamento do outro. E aí não importa se é uma relação monogâmica, aberta, casal, trisal. As neuroses estão nas relações de jeitos muito, muito malucos e de cobranças e de tentativas de controle, tentativas de cerceamento e tal. Então, no vídeo de ontem sobre as redes e o amor e as redes, chama o vídeo, né? Eu estava falando essencialmente de uma relação de duas pessoas fechada. Mas eu acho que isso pode estar em qualquer relação, né? Essa vontade de controlar. Eu acho que tem desperdício de tempo se você investe o tempo da relação nessa vontade de controle, nessa vontade de domínio daquela situação. Aí tem um desperdício de tempo e de energia mesmo, que você vai gastar o seu imaginário, né? O seu processo de produção
nas neuroses, né? No que aquele outro tá fazendo, por que você falou assim comigo, por que você foi pra lá, por que você ligou pra tal falando, por que você deu like na tal foto, por que você vai gastar toda a sua potência imaginativa, que é o que pra mim é uma das coisas mais incríveis do humano, né? Da nossa capacidade, vai gastar nisso ao invés de produzir mundos com aquele em diálogo, uma relação, um campo de produção de mundos em diálogo, assim, você fala, e se a gente tal coisa, e se a gente se descobrisse aqui e tal e tal. Então, eu acho que a gente está gastando a nossa potência, as nossas fantasias, que poderiam ser muito legais, com fantasias de dor, né? De dor, que tem a ver com controle, com a fantasma. A fantasia vira o fantasma, assim, né? A ameaça do outro. O outro que poderia ser a riqueza, a descoberta, vira a ameaça para si, né? Também é muito normal, tem a ver com os sintomas da nossa projeção. O que esse outro pode ser ameaçador para a gente? Tem a ver com todas as nossas estruturas. Aí sim, eu acho que esse sim, não você que está não se relacionando, eu acho que tem que se tratar a princípio, não diria. Mas esses que estão investindo o tempo e energia deles numa relação que é de enlouquecimento para os dois, esses sim acho que tem que se tratar, porque aí é triste, né? Mas não precisa ser assim. Então, uma relação não precisa ser assim, uma relação não precisa ser ruim, nesse sentido de enlouquecimento. Uma relação são duas pessoas vivendo e se encontrando, né? Ou três pessoas vivendo e se encontrando, ou quatro, cinco, se encontrando ao longo dessa vida, mas não é o cerceamento do outro. Mas também, isso não é um modelo único, você pode estar sozinho e encontrar outras pessoas, mas é importante saber que você está encontrando outras pessoas no mundo, né? Mesmo estando só, mesmo sendo solteiro convicto, você está passando por encontros. Então, também acho complicado, como acho complicado dizer do amor romântico como a única solução de felicidade, acho também complicado dizer da individualidade como a única solução de felicidade, porque estamos em relação. Então eu acho que a gente tem que estar aberto para experimentar o mundo, como o mundo se apresenta para a gente e como a nossa estrutura é capaz de lidar com isso. E aí a gente vai indo, porque também a gente não sabe o que é a vida, o que a vida vai te apresentar aí na semana seguinte, entendeu? Então, estar aberto para isso e não ter medo nem de ficar só, ou ter medo, mas enfim, e não ter medo também de se relacionar, porque se relacionar não precisa ser uma condenação de infelicidade, loucura e dominação de si e do outro, de si pelo outro, de si por si mesmo, de todo o limite e as chibatadas que você tem que estar em você, porque você não pode fazer tal coisa, e de dominação do outro também, porque o outro não pode fazer tal outra coisa, porque ele é a sua pessoa, então ele tem que estar conectado a você, né? Ele tem que ser aquela pessoa que vai cumprir tudo, porque isso tem tudo a ver com o ideal romântico. A gente entra nessas cobranças porque isso tem a ver com o ideal romântico. A gente espera que aquele outro vai ser a pessoa que vai ser o melhor sexo, vai ser o diálogo, a parceria, a conexão, o entendimento. Ele é o seu espelho completo, a sua espelha. Então, se o outro ele tem que cumprir isso o tempo todo, a gente cobra isso dele o tempo todo, especialmente muitas vezes nessas idades aí de 20 e poucos anos, assim, as primeiras relações sérias, né? Você cobra do outro que ele seja capaz de corresponder a toda a sua projeção de ideal, né? E aí, bicho, ninguém aguenta, ninguém consegue, e aí vira sua briga, né? Gente, muito obrigado, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem, mandem esse vídeo para alguém para quem ele pode servir. Mandem perguntas para mim pelo direct no Instagram, quem não quiser ser lido aqui pelos outros, manda pergunta pelo direct no Instagram, que só eu leio. Eu demoro, às vezes demoro, mas eu leio, uma hora eu leio. E então, amanhã a gente segue com mais uma pergunta, ou com mais alguma coisa, ou com mais alguma possibilidade de elaborar qualquer coisa que seja sobre a nossa vida, tá bom? Obrigado, gente. Até amanhã. Tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau, Martim fala. Tchau, beijos.